Muito boa noite a todos. Espero que me consigam ouvir bem. Queria agradecer à organização e, se me permitem, personalizar no Sr. Major-General Rui Moura, que teve a amabilidade de me endereçar este convite. E, portanto, sem mais, vamos avançar. O assunto que eu vos trago hoje tem a ver com um aspecto muito importante da uniformologia portuguesa, que são os uniformes do Conde de Lippe. Estes uniformes encerram, ou encerraram, melhor dizendo, um mistério, felizmente resolvido entretanto, cuja solução foi brasileira e, portanto, nada nos pareceu melhor para poder apresentar-vos do que efetivamente este enigma português e esta solução brasileira. Ora bem, quando nós falamos de uniformes portugueses do século XVIII, a altura em que eles efetivamente surgiram, falamos essencialmente de poucas fontes e de fontes sem cor. Uma das mais conhecidas e mais referenciais é este livro de Bento Gomes Coelho, A Milícia Prática e Manejos da Infantaria, que é de 1740. Tem uma série de pranchas em que os uniformes são muito detalhados, mas que são, como podem constatar, sem cor, são a preto e branco. Da mesma maneira, fazemos recurso a algumas gravuras que nos trazem também imagens dos uniformes, grosso modo, da mesma época, como esta muito sinistra sob o suplício do Távora, a 13 de janeiro de 1759, em que a representação dos uniformes, que podem ver aqui assinalada neste canto inferior direito em destaque, e que é esta, permite visualizar uma série de aspectos muito importantes. Desde logo podem ver os soldados a cavalo armados com armas de fogo e com o que parecem ser capas, não capotes, e podem ver a pé, em primeiro plano, quer as bandeiras nacionais com um esquartelado interessantíssimo, seriam verdes e brancas esquarteladas neste período, mas isto é um aspecto muito importante para a iconografia militar portuguesa. Podem ver os sargentos com os seus espontões e podem ver com mitras de pele, provavelmente de pele de urso, vários granadeiros. Isto é uma visão muito interessante e rara do exército do rei Dom José I, mas mais uma vez, como podem constatar, sem cor. E, no entanto, esta ausência de cor é só porque os veículos que nos chegarem não permitem visualizar a dita cor, porque a cor existia, e existia de uma maneira quase de arco-íris. Se olharem para esta pauta dos preços das fardas no ano de 1743, naquele bocadinho que está ali assinalado, e que eu vos transcrevi aqui à direita, reparem as cores de cima para baixo. Baeta preta, baeta escarlate, cor de rosa, cor de esponja, cor de âmbar, cor de canela, azul clara, verde escura, vermelha, azul, ou seja, todos estes uniformes primavam por uma variedade de cores muito importante, para além do talhe. A cor é um aspecto fundamental do uniforme e particularmente do uniforme do século XVIII e primeira metade do século XIX. E a nossa capacidade de olhar para estes uniformes sob um ponto de vista cromático é verdadeiramente reduzidíssima. Isto que eu vos trago é o único quadro que eu conheço de um oficial português deste período, com a sua farda, com a veste alvadia, e depois apenas com as bandas e os canhões de uma outra cor. Neste caso, o governador de Segura, Bernardo Alves do Val, como diz a legenda, que era governador de Segura na guerra do Senhor Dom Pedro II, ou seja, na guerra da sucessão de Espanha, que durou, como sabem, de 1701 a 1714, embora Portugal não tenha entrado imediatamente de início. E podem ver aqui o que era de facto o aspecto cromático do uniforme português deste período. E agora chega o alvará de 24 de março de 1764. Este alvará é o alvará que foi, enfim, promulgado sob os auspícios do Conde de Lippe e que é, digamos, o documento lapidar da uniformologia portuguesa. Há uma uniformologia portuguesa para trás deste alvará e outra completamente diferente para a frente deste alvará, desta data de 24 de março de 1764 em diante. E neste alvará o que se diz é que todos os uniformes serão de qualidades, medidas, cores e divisas que constam de um livro iluminado e calculado, que foi por ordem minha, isto é, do rei, estabelecido para este efeito. E deste livro iluminado e calculado só havia 2 livros completos. Um exemplar na minha real presença, isto é, na corte, e outro no arsenal real.
Depois existiam partes deste livro para, digamos, os armazéns provinciais e, finalmente, para os regimentos que tinham que saber como é que os uniformes deviam ser. Mas, efetivamente, os livros completos eram apenas dois, um na corte e outro no Arsenal Real. E estes livros, em 2008, 244 anos depois, ninguém sabia onde é que eles andavam ou se existiam. Portanto, podemos admitir que, evidentemente, eles eram bem conhecidos quando foram feitos, mas algures nas voltas da história, eles desapareceram, e a verdade é que já não eram referenciados na segunda metade do século XIX, não são referenciados em todo o século XX, e em 2008, 244 anos depois, e peço muita desculpa por me citar, e só o faço por esta razão, eu escrevi um livro sobre os uniformes portugueses da Guerra Peninsular, que radicam diretamente nestes uniformes do Conde de Lippe, e digo, embora o interesse do alvará de 24 de março de 1764 seja indiscutível, a sua utilidade como elemento de estudo fica grandemente reduzida pela ausência das respectivas imagens. E depois, numa nota pseudopoética, digo que extraordinário seria encontrar um dos livros iluminados que o acompanhavam. E isto foi em 2008. E como nós não tínhamos estes livros, só tínhamos coisas à volta que nos permitiam não saber como eram os uniformes, mas ter um vislumbre de como eram os uniformes. Designadamente, através deste livro de 1791, sobre os uniformes dos regimentos do Reino e Conquistas, que está na Biblioteca do Exército. Mas o problema é que vai uma grande distância de 1764 a 1791. Isto é quase como nós agarrarmos num Opel Corsa de 1993, que não sabemos como é, e só podemos olhar para o modelo de 2023, que não é parecido. E, portanto, esta é a diferença que fazem 2 décadas, ou um pouco mais de 2 décadas, em termos de uniformes militares, e neste caso, os uniformes militares portugueses. A outra maneira era através das pranchas, dos sinóticos com as indicações das cores. Podem ver aqui um mapa dos uniformes dos regimentos do Reino, em que, de facto, à vossa esquerda tem a coluna toda, mas se repararem, aqui assinalada a branco, está a Legião de Tropas Ligeiras. Ora, a Legião de Tropas Ligeiras é uma legião que é criada por decreto de 7 de agosto de 1796, portanto, muito distante de 1764. E com isto eu quero dizer que, essencialmente, o que nós sabíamos dos uniformes do Conde de Lippe era um conhecimento de segunda mão, às vezes a décadas de distância, que levou a que muita coisa fosse, pura e simplesmente, e eu custa-me dizer, inventada. Eu devo dizer que, como quase todos os portugueses, e diria como todos os portugueses que gostam de assuntos militares, sou um grande admirador do general Ribeiro Artur, mas tenho que dizer que, em relação aos uniformes que ele não presenciou em vida, ele inventa que se farta. E neste caso dos uniformes do Conde de Lippe, como neste caso dos uniformes do Regimento de Infantaria de Lippe, isto é uma pura invenção, não tem nenhum fundamento em relação àquilo que efetivamente se usava. E não é culpa dele, é culpa do desaparecimento do dito livro iluminado e calculado. Ora, o que é que acontece? Acontece que em 2017, 253 anos depois do livro ser feito, aparece um livro que estava conservado na Biblioteca Nacional de Espanha, que se chamava, ou chamavam-lhe os espanhóis, Divisas dos Regimentos de Infantaria e Cavalaria do Reino de Portugal. E este livro parecia corresponder ao alvará de 24 de março de 1764, ou seja, seria um dos livros iluminados e calculados do Conde de Lippe. E era da maior importância, em termos da uniformologia portuguesa, perceber se efetivamente este livro era o livro do Conde de Lippe. E, portanto, não houve como olhar para o livro. E uma das coisas que o livro tem sempre uma relação dos géneros para fardar o regimento e as iluminuras do dito regimento, e na relação dos géneros para fardar o regimento de infantaria da corte, diz o regimento de que é coronel o marechal-general Conde Reinante de Schaumburg-Lippe. Ora bem, o Conde de Lippe foi nomeado marechal-general do Exército Português por um decreto bem conhecido de 3 de julho de 1762. E isto significa, evidentemente, que este livro não pode ser anterior a 3 de julho de 1762, porque senão o Conde de Lippe não seria marechal. Continuando a percorrer o livro, encontramos esta prancha interessantíssima do Regimento dos Reais Estrangeiros, que tinham o quartel em Abrantes. E os reais estrangeiros apontam para uma data não posterior a 1765, que foi quando o regimento se dissolveu,
Mas existe em relação a isto um problema. É que este regimento dos reais estrangeiros, apesar do seu desaparecimento formal em 1765, surge num outro livro muito mais tardio, que o grande uniformologista Carlos da Silva Lopes chama o Álbum de 1777. E, portanto, isto diz-nos que o livro, de facto, não é anterior a 1762, mas pode ser de 1777 e, portanto, muito longe da feitura do livro iluminado e calculado do Conde de Lippe. Uma questão que se coloca é porque é que os reais estrangeiros haveriam de durar tanto enfim, nas suas representações, se efetivamente o regimento não existia. Eu penso sobre isto que provavelmente houve uma intenção de manter os uniformes dos reais estrangeiros para o caso do regimento ter que ser reorganizado. Imaginem um pouco como se a legião estrangeira francesa se dissolvesse, mas se guardasse o képi branco à espera que um dia se reorganizasse e, portanto, só eles poderiam usar aquele képi. E depois temos 3 representações fantásticas dos regimentos de infantaria de Estremoz, de Moura e 1º de Bragança. E estes regimentos são a chave do problema, porque estes regimentos não podem ser posteriores a 1767, porque em 1767 foi o ano em que eles, tendo sido enviados para o Brasil, chegaram ao Brasil. E, portanto, mais importante que isto, estes regimentos que não apontam para uma data posterior a 1767 já não surgem, contrariamente aos reais estrangeiros, no livro de 1777. Desaparecem completamente do Reino de Portugal, passam a figurar no exército ultramarino, apesar de serem regimentos destacados. E, portanto, temos um livro que garantidamente é posterior a 3 de julho de 1762 e que não é posterior a 1767. E não sendo posterior a 67 nem anterior a 62, a enorme probabilidade é que se trate de facto de um dos 2 livros iluminados e calculados a que se refere o Alvará de 24 de março de 1764. E, se assim é, provavelmente é anterior a 2 de setembro de 1764 por uma razão muito simples. Nesta data, o Conde de Lippe partiu de Portugal. E sendo o Conde de Lippe quem era e como era, eu penso que é altamente improvável que ele se fosse embora sem olhar para o livro. E, portanto, provavelmente este livro estava à disposição do Conde para ele poder olhar e ver se aprovava antes de se ir embora, a 2 de setembro de 1764. Com base nisto, eu, tendo, enfim, levantado esta hipótese sobre a datação do livro, e sendo, enfim, nas horas vagas uniformologista, não podia de maneira nenhuma deixar de tratar isto de uma maneira mais formal, porque efetivamente, como eu digo, este é o documento mais importante da uniformologia portuguesa. Eu penso que singularmente não existe nenhum documento tão importante como este livro, se efetivamente for o livro iluminado e calculado do Conde de Lippe. E, portanto, defendendo esta tese, eu publiquei em 2017 um livro de uma série sobre os uniformes do Exército Português, em que defendia efetivamente esta hipótese de que este era o livro iluminado e calculado do Conde de Lippe. Mas muito mais importante que isso, o Exército Português acabou por publicar em 2019 um facsímile deste livro iluminado e calculado dos Fardamentos do Exército, em que a mesmíssima tese é defendida, agora com a consagração de ser defendida pelo Exército Português, com a assunção também pelo Exército Português que este é o mais importante documento uniformológico, singularmente o mais importante documento uniformológico que existe em Portugal. Não está em Portugal, mas é português. E a chave para isto é, de facto, a partida dos regimentos de Estremoz, de Moura e de Bragança para o Brasil. Porquê é que eles foram escolhidos? Bom, eles foram escolhidos pela sua elevada combatividade. E por lá ficaram e não voltaram. E eu quase que me atrevi a dizer, é claro que eu não me atrevo perante a audiência a dizer isto muito alto, até porque, enfim, a história hipotética é sempre um caminho perigoso, mas talvez a história das invasões francesas tivesse sido diferente, pelo menos na sua fase inicial, se estes regimentos estivessem no Alentejo onde deviam estar. Porque eram regimentos altamente combativos, o de Estremoz e o de Moura. Foi por isso que foram escolhidos para a reconquista do Rio Grande. E tem aqui esta belíssima imagem de um soldado do regimento de Moura,
a despedir-se de uma senhora que chora, e isto é uma gravura, uma aguarela que está conservada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É lindíssima, para além de, enfim, de qualquer qualificação, podem vê-la, mas tem ainda uma coisa engraçada. Como podem ver, o soldado do regimento tem uma casaca azul, tem uma veste amarela e tem um calção amarelo, fazendo lembrar muito um pássaro brasileiro, que é o gaturamo, e por isso este regimento se chamava os gaturamos, porque efetivamente, se olharem para o pássaro e se olharem para o soldado, não há grande diferença. A analogia é uma analogia extraordinária. E aqui podem ver, em 1792, os regimentos ainda por lá continuavam. Podem ver aqui, nos regimentos destacados no Rio de Janeiro e seu distrito, a Infantaria de Moura, a Infantaria de Estremoz e o 1º Regimento de Bragança. Cá todos continuavam, ao fim destes anos todos, depois de terem sido chamados a combater. E se me permitem, gostava de rematar estas considerações com algumas considerações sobre a uniformologia propriamente dita. Porque o que nós tivemos aqui a discutir foi uma legislação. Foi como é que nós fazemos coincidir uma legislação, que é este alvará de 1764, a estas imagens. E isto leva muitas vezes a uma tese que a mim pessoalmente me incomoda, de que a uniformologia é uma coletânea de legislação. Ora bem, a uniformologia de facto tem a ver com legislação, mas é mais que isto. É enquadrável nas ciências militares e na história militar. Mas, a meu ver, não é exclusiva dos historiadores. Porque, obviamente, se fosse exclusiva dos historiadores, desde logo impedia aos militares de tratarem de uniformes, o que não faria nenhum sentido. E, portanto, ela tem muitas outras relações com a sociologia, com a psicologia, com as ciências de materiais. E não é simples, é complexa. É preciso saber alguma coisa de opolologia, de vexilologia, de falerística, de correame, de equipamento, de arreios de montada. Lembrem-se que qualquer oficial ou praça que está uniformizado tem um arreio próprio para aquele uniforme, não tem um arreio qualquer. E, portanto, a sua complexidade torna necessária a colaboração de especialistas de muitas áreas, sendo que, não estranhamente, muitos destes são colecionadores de referência, porque os colecionadores têm sobre os historiadores uma grande vantagem, que é um amor assoberbado pelos objetos e muita reflexão sobre os mesmos. E, portanto, a minha mensagem é que, embora incida frequentemente nas disposições regulamentares, a uniformologia militar não se pode restringir só às disposições regulamentares. E por que não? Em primeiro lugar, pela transgressão. Reparem, isto é uma ordem do dia muito conhecida de 1811, em que o Marshal Beresford observa que os oficiais se vestem de todos os modos que deseja a sua fantasia, ou seja, andavam fardados de toda a maneira. Isto é transgressão, e a transgressão não se pode inferir das legislações. Mas nós podemos dizer, bom, mas esse exemplo que nos traz é um exemplo de 1811, é pouco representativo. Bom, tem aqui esta ordem de serviço das Oficinas Gerais de Fardamento, de 1965, em que diz: chegou ao conhecimento desta repartição do gabinete, quer dizer, do Ministro da Guerra, que alguns militares têm tentado introduzir a seu belo prazer e contra o que se encontra determinado, alterações nos artigos que mandam confeccionar. Transgressão. 150 anos depois, transgressão. Por outro lado, a inacessibilidade. Isto que podem aqui ver é o frontispício de um manuscrito, que é o livro de ordens do Regimento de Cavalaria do Cais. A primeira entrada é de 1777, 19 de dezembro. Reparem que este manuscrito tem imensas coisas sobre uniformes, mas é o único. E se ele desaparecer, nunca saberemos o que é que se passava com os uniformes do Regimento de Cavalaria do Cais. Da mesma maneira, esta ainda é mais forte, um figurino para representar o uniforme de um pequeníssimo corpo que nunca deve ter chegado a ter grande atividade, que eram os voluntários do Sr. Dom Pedro IV em 1827, portanto em vésperas da subida ao poder de Dom Miguel. Imaginamos o que é que aconteceu a este corpo, se é que efetivamente foi alguma vez criado. E, portanto, esta inacessibilidade é real e às vezes é literal, isto é, eu estou-vos a trazer exemplos de documentos escassos ou únicos, mas que existem, mas a maior parte destes documentos pura e simplesmente desapareceram. A outra questão é a inexistência de imagens. Temos o texto, mas não temos a imagem. É o caso do livro que tratamos. Nós tínhamos o alvará, não tínhamos as imagens. Vejam esta ordem do Exército já tardia, de 1857. Ficam fazendo parte do uniforme dos oficiais generais de todas as graduações
as charlateiras de metal amarelo, tendo sobre a pala a coroa e cifra e os distintivos da respectiva patente. Ora bem, esta ordem do Exército não traz gravura associada, como muitas ordens do Exército deste período não trazem. Eu lembro que as primeiras ordens do Exército que trazem algumas gravuras são as de 1852, mas daí para a frente há muitas que não trazem. E, portanto, nós aqui temos que nos valer do que tivermos. Seja uma fotografia, este tenente-general, o primeiro conde de Campanhã, tem aos ombros estas charlateiras, mas melhor que tudo, se ainda tivermos essa sorte, ainda olharmos para os objetos originais e podermos compará-los com a legislação. Esta é um par de charlateiras para brigadeira, em que podem ver claramente a cifra coroada do rei Dom Pedro V, lindíssima, e depois por baixo uma estrela distintiva de brigadeiro. Mais grave que isto são as interpretações erróneas ou abusivas. Eu trago-vos aqui um exemplo muito paradigmático, que são as bandeiras portuguesas da Guerra Peninsular. O plano de uniformes de 1806 diz o seguinte: cada regimento de infantaria ou artilharia terá duas bandeiras, uma das cores azul, branco, escarlate e amarelo, e outra da cor do forro da farda própria de cada regimento. Ora bem, a grande autoridade nacional em bandeiras militares é o padre Ernesto de Sales, que em 1930 escreveu um livro muito bom, em minha opinião, chamado justamente Bandeiras e Estandartes Regimentais do Exército e da Armada, em que ele diz, a propósito destas bandeiras, são esquarteladas de 16 quartéis de azul e encarnado, com uma aspa amarela, e no centro as armas nacionais assentes em fundo branco. E depois diz: delas se vêem modelos no Museu Militar, antigo Museu de Artilharia, reconstituídos por ocasião do centenário da Guerra Peninsular. Ou seja, o padre Sales o que faz é descrever uma réplica. Mas para isto tem que assumir que a réplica é uma réplica fiel. Ora, o problema é que as réplicas feitas por ocasião do centenário da Guerra Peninsular são tudo menos fiéis. São altamente infiéis. Mas a verdade é que esta tese sobre a bandeira da Guerra Peninsular é replicada por todos os autores que escrevem sobre uniformes da Guerra Peninsular até agora. Ainda este ano que passou, saiu um livro que continua com este tipo de bandeira. Ora bem, onde é que esta bandeira vem esbarrar? Vem esbarrar no aparecimento de uma bandeira original. Em 2017, apareceu uma bandeira original do Regimento de Infantaria 24. Em que podem ver claramente que o esquartelado não tem nada a ver com o esquartelado descrito pelo padre Sales. Para começar, a aspa é branca. E depois o esquartelado é azul, encarnado, e embora o encarnado está muito desvanecido, porque a seta está muito desvanecida, e amarelo. E, portanto, o jogo cromático não tem nada a ver com o jogo que se achava que era. E isto significa que nós temos a obrigação, cientificamente, de divulgar aquilo que é conhecimento, porque o conhecimento é acrescentar e corrigir, não é outra coisa. Não estou à espera que não venham acrescentar ou corrigir as coisas que eu escrevo ou digo. E, portanto, eu tratei de publicar esta bandeira. Foi publicada no Jornal do Exército e foi publicada em 2018. Apesar disso, como eu digo, continua a haver livros que ignoram olimpicamente, digamos isto. Mas, se olharem, por exemplo, para a Associação Napoleónica Portuguesa, que é uma instituição de alta credibilidade, aqui têm as bandeiras inspiradas no livro do padre Sales, mas depois de sair o artigo no Jornal do Exército, as bandeiras mudaram. Passaram a ter as aspas e os esquartelados diferentes daquilo que tinham. E já agora, porque não resisto, dizer que nesta altura não apareceu apenas a bandeira esquartelada, apareceram as duas bandeiras do Regimento de Infantaria 24, que são, julgo eu, os únicos exemplares existentes de um par de bandeiras regimentais da Guerra Peninsular. E por último, um aspecto que tem a ver com isto simplesmente. A legislação existiu. Não foi aplicada ou as peças onde ela se via desapareceram todas. E eu para isto, para me despedir, trago justamente as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, de 1816. Este decreto, como sabem, diz que estas novas armas sejam as que unanimemente se hajam de empregar em todos os estandartes e bandeiras, assim como em tudo mais, em que até agora se tenha feito uso das armas precedentes, isto é, das armas reais do Reino de Portugal. Ora bem, há pouquíssima coisa com as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, e o primeiro instinto que nós temos é isto nunca foi implementado. Os uniformes portugueses, as bandeiras portuguesas, nunca tiveram de acordo com esta Carta de Lei. Mas vejam
o que 40 anos de colecionismo podem fazer para contrariar esta tese. Uma barretina com as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves e com um aspecto muito curioso, com o laço nacional azul e branco, e já não azul e escarlate, que foi adotado por decreto do rei Dom João VI de 1821. Como sabem, em Portugal o laço era preto, depois em 1796 passa a ser azul e escarlate, que eram as cores da libré da Rainha Dona Maria I, e quando, na esteira do liberalismo, do primeiro liberalismo, o rei Dom João VI é forçado a abandonar essa prática, adota um laço nacional azul e branco, que depois vai ser revogado pelo rei Dom Miguel e vai, até ao fim do reinado de Dom Miguel, tornar a ser azul e escarlate. E reparem, aqui ao lado, infelizmente a barretina desapareceu, mas uma chapa exatamente igual, mas de prata, o que significa que era para uma barretina de um oficial de milícias. Portanto, quer o exército, quer as milícias, usaram barretinas com as armas reais do Reino, com as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Vejam todos estes adereços do uniforme, da vossa esquerda para a vossa direita. Uma gola de serviço com as armas do Reino Unido. Um emblema para talabarte, seja para o exército, seja para as milícias, com as armas do Reino Unido. A argola é porque, a posteriori, alguém transformou o emblema num pendente. E, por último, uma variante não regulamentar para o oficial de milícias, também com as armas do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Outros objetos. À vossa esquerda, um talim com as armas do Reino Unido, inclusive é na fivela, para transporte de uma espada. E à vossa direita, um sabre-tache, isto é uma pasta, em marroquim, garantidamente para o uso de um oficial general, era quem usava os baldriers em marroquim, em que as armas são também as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Portanto, para além de vos apresentar aquilo que eu penso que efetivamente é o livro iluminado e calculado do Conde Lippe, gostava de aproveitar este bocadinho para vos, enfim, colocar esta ideia que a uniformologia não é apenas uma interpretação de legislação, é muito mais do que isso. São testemunhos, é a iconografia, são objetos, é o armamento portátil, é o correame, é o equipamento e é a organização militar. Porque se nós não começarmos por saber que unidades militares existiam, não faz nenhum sentido tratarmos os uniformes, porque a primeira condição do uniforme é ter sido usado por alguém, e esse alguém fazia parte de um corpo militar. E, portanto, a organização militar, na minha opinião, é indissociável da uniformologia. E posto isto, e visto que estamos todos à distância, enfim, não vos posso cumprimentar pessoalmente, mas gostava de vos cumprimentar a esta distância, quer aos que estão em Portugal, quer aos que estão no Brasil, e fica à vossa disposição. Muito obrigado. Caríssimo Pedro, muito obrigado pela excelente e extraordinária palestra e com o tema tão interessante que nos trouxe. E pedir a todos que a partir deste momento se inscrevam para intervenções ou questões que queiram colocar sobre esta matéria ou outras que aqui foram abordadas. E já está inscrita a nossa amiga Carol Lossi. Carol. Então, Pedro, eu te agradeço, acho que foi super didático, né, mesmo pelo que você falou, né, que não é historiador, enfim. Gostei muito. E, na verdade, eu vou fazer um comentário muito pequeno, porque eu assisti a tua palestra lá no colóquio, no ano passado. Quando você falou pela primeira vez, uniformologia me chamou muito a atenção. E quando eu trouxe essa informação para o Brasil, para alguns militares da reserva, eu fui ridicularizada, dizendo que eu estava inventando coisa. Então, te ouvir falar de novo sobre isso com tanta propriedade só me faz realmente acreditar que realmente eu ouvi certo e que realmente, não sei se a gente pode chamar de uma ciência, né? Mas quem sabe num futuro, e está diretamente ligado às questões militares. Seria só isso o meu comentário. Obrigada mais uma vez e parabéns. Muito obrigado. Sabe que, se me permite, apesar de não ser uma pergunta, dizer alguma coisa em resposta, a ciência é tudo aquilo a que nós aplicamos o método científico. Se é uma ciência subsidiária ou uma ciência auxiliar, enfim, não faz parte, digamos, do meu métier definir. Que eu preciso de usar o método científico para chegar a conclusões, isso preciso. Muito obrigado, professora.
Obrigadíssimo, Carol. Sem dúvida nenhuma, esta é uma situação muito interessante e o método científico é absolutamente importante. Mas eu sublinhava até uma coisa que o Pedro aqui disse hoje. Na realidade, há coisas que são repetidas incessantemente e se tornam quase a verdade insubstituível e que não têm qualquer adesão à realidade. E que quando são desmontadas, muitas vezes já não é possível voltar atrás, porque a repetição já é tão grande que já é muito difícil voltar a dizer. Eu escrevi há coisa de 12 anos um artigo sobre o massacre de Coimbra, que toda a gente falava do massacre de Coimbra, e eu desmistifiquei o massacre que nunca existiu, mas depois disso ter sido publicado em 2012, voltei a ouvir uma série de pessoas a voltarem a insistir com o massacre de Coimbra, porque ou não leram ou não perceberam. Muito bem, temos aqui assim já algumas inscrições de Portugal e do Brasil. Vou seguir pela ordem que se foram inscrevendo. Passo a palavra ao Brandão Ferreira. Brandão, hoje sem vídeo. Ok. Boa noite a todos, mais uma vez. Caro doutor, muito obrigado pela sua exposição, que segui com interesse e proveito. Queria lhe pôr aqui uma questão, não propriamente de infodemologia, mas relativamente às bandeiras e ao juramento de bandeira, que é uma dúvida que me persegue há bastante tempo e nunca consegui dilucidar concretamente até hoje. Como sabe, existem, e eu também o fiz, uma cerimónia militar chamada o juramento de bandeira. Eu também. Mas antigamente o juramento de bandeira não se chamava juramento de bandeira, mas sim juramento de bandeiras. Eu nunca consegui saber nem quando é que isto começou, presumo que terá sido alguns no século XVIII, nem quando é que isto terminou, que foi certamente para aí pelos anos 30 ou 40 do século XX, mas não tenho certeza. Pode-me elucidar sobre este assunto, porque, de facto, a nível do... Já falei com muitas pessoas, militares portugueses, e nunca se conseguiu dilucidar isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Permita-me uma nota pessoal, antes de tudo mais, para lhe agradecer o envio do poema do meu pai, que me deixou muito sensibilizado. Em relação... Eu peço desculpa, mas não fui eu. Foi um amigo meu, ele soube através da divulgação que eu fiz da palestra, o Manuel Mota, o professor Manuel Mota, e ele ele mandou para conhecimento para mim e daí provavelmente a confusão. Para mim e para o jornal. Muito obrigado também ao seu amigo. Em relação a isso que diz, eu concordo inteiramente. Quando começou não é possível, ou pelo menos eu não sei, talvez se venha a saber, não sei. Como tantas coisas que no Exército sucedem, é uma prática que se inicia por qualquer estranha razão e que depois, que neste caso não é nada estranho, porque jurar sobre as bandeiras não é nada estranho, e que depois se vai institucionalizando. Quando deixa de ser, isso eu diria que é no reinado de Dom Luís, não é que sei dizer o ano de cor, embora possa descobrir e enviar sem nenhuma dificuldade, porque é durante o reinado de Dom Luís, entre 1862 e 1884, isso sei dizer, que os regimentos deixam de ter duas bandeiras e passam a ter só uma. E, portanto, é nessa altura, seguramente, que o juramento deixa de ser de bandeiras, não havia duas, e passa a haver apenas uma bandeira, e, portanto, eu presumo que será nessa altura, e por esse motivo muito prosaico, que condiciona, pelas mesmíssimas razões, que deixe de haver dois porta-bandeiras em cada regimento e passa a haver apenas um. E também condiciona que as bandeiras não se podendo separar porque deixam de ser duas, a bandeira passa a acompanhar um corpo com determinadas características, habitualmente o comandado pelo coronel, porque efetivamente já não havia hipótese, digamos, de uma deputação desta insígnia noutro tipo de corpo ou de parte do corpo mais pequena. Mas eu penso que será isto. Eu, como digo, não lhe sei dizer de cor, porque a legislação é mais que muita, mas eu sei dizer que posso descobrir com facilidade o decreto que manda que os regimentos passem a ter apenas uma bandeira. Da mesma forma, os de cavalaria passam a ter apenas um estandarte, embora tivessem estandartes para as várias companhias, para os vários esquadrões,
esses estandartes não têm a conotação de estandarte nacional que tem o estandarte do Regimento de Cavalaria. Brandão, está esclarecido? Sim, sim, não, eu tenho, mas de qualquer maneira não vou contestar. Eu falei naquela história dos anos 30, porque tenho ideia, e isto vou tentar procurar. Tenho um pequeno folheto que encontrei num alfarrabista, há algures já há muitos anos, nem sei onde é que ele para agora. Fiquei com a ideia de que isto foi uma alocução que eu vi no juramento de bandeiras, terá sido algures nos anos 30. Mas eu não quero teimar porque não tenho a mínima certeza do que estou a dizer. Se por acaso eu encontrar, eu comprometo-me a tentar entrar em contato consigo para Falávamos há pouco, lhe dizer. na ciência não há, enfim, também há teimosia, os cientistas aliás são bastante teimosos, mas não penso que se aplique a este nosso caso. Mas não estou a teimar em nada. Por exemplo, no Museu Militar de Coimbra há uma série de papéis de cenário pintados, muito interessantes, talvez à volta de 1906, porque são infantes já com o uniforme de cotim, mas ainda no tempo da monarquia, em que é expressamente referido o juramento de bandeira, já não de bandeiras, por exemplo. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Vou passar então a palavra agora ao professor Marcos Albuquerque, do Brasil. Professor. Boa noite a todos. Pedro, Boa parabéns pela excelente apresentação. Realmente, eu não sou historiador, sou arqueólogo, trabalho basicamente com arqueologia militar. Já temos aí um conjunto aí de sepultamentos, já perto dos 1.000 sepultamentos, não apenas de um período da colônia, mas eu tenho uma quantidade de dúvidas com relação a isso enorme. Não é o momento oportuno. Eu gostaria de pegar posteriormente o seu contato. Claro, e, em vez de chegar a Portugal, gostaria de conversar pessoalmente. Muito não bem. É? Há uma série de elementos que compõem o uniforme, fazem parte do uniforme, como pequenas peças que nós temos encontrado com muita frequência, como, por exemplo, pequenos dedais, como se fossem dedais que talvez os militares andassem para consertar a farda ou coisa parecida, não é? Algumas peças assim muito, muito curiosas encontramos de um período mais recente. Obviamente que o fardamento, para nós, é muito difícil encontrar. Mas encontramos do período já do Império no Brasil, encontramos, por exemplo, um dos sepultamentos de um oficial sepultado na capela de uma fortificação. Esse estava todos os botões em loco, não é? Quer dizer, dá para se recuperar de uma forma fantástica. Inclusive, apenas complementando, muito curiosamente, os braços não estavam cruzados sobre o tórax, estavam paralelos às coxas. Ou seja, possivelmente até um cristão novo, não sei, é possível, né? Então, é uma quantidade muito grande de informação, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista de elementos que compõem o uniforme. Uma vez que eu vá a Portugal, terei prazer em encontrá-lo pessoalmente e não vou me alongar, porque realmente o tema é muito, muito palpitante, muito bem apresentado. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu devo dizer que eu acho que a arqueologia é fundamental na uniformologia. Se pegar, por exemplo, na Guerra Peninsular, muitas das melhores evidências sobre o uniforme usado pelos portugueses têm a ver justamente com achados arqueológicos. Eu dou-lhe só um exemplo muito curto, só para ver como estamos sintonizados. Os voluntários reais do comércio são um regimento que foi criado e recriado várias vezes ao longo do século XIX. A última criação dos voluntários reais do comércio já está longe da Guerra Peninsular e é de 1850. O que é que acontece? Nós não sabemos, ou por outra não sabíamos, se os botões deste último uniforme de 1850 eram os mesmos botões usados na Guerra Peninsular. Mas agora sabemos e porquê? Porque nas linhas de Torres foram desenterrados botões dos voluntários reais do comércio e esses estavam lá desde a Guerra Peninsular. Faz toda a diferença.
Muito obrigado pela pergunta, professor Marcos Albuquerque, e pela excelente resposta. Os botões é realmente a coisa, é quase uma ciência, o estudo dos botões dos uniformes. Muito obrigado pela questão. Vou passar agora então à Maria João Albuquerque. Maria João? Tá. Boa noite, eu queria primeiro agradecer a conferência do Dr. Pedro Soares Branco e também felicitá-lo por esta investigação tão profunda sobre os uniformes, que eu conhecia pouco, e por isso é mais do que eu vou perguntar, uma curiosidade, dado que é um conhecedor tão profundo deste tema, é saber se os músicos militares tinham também um uniforme especial, tendo em conta que eles ocupavam uma posição diferente em todos os regimentos, não é? E também tendo em conta que o uniforme era uma característica própria destes músicos, de tal forma que quando lhes era permitido tocar nos teatros públicos, como no Teatro de São Carlos, eles não estavam dispensados de usar o uniforme, tinham que tocar com o uniforme, e também depois, mais tarde, as bandas filarmónicas civis tentaram mimetizar estes músicos, também criando um uniforme para si próprias, não é? E, portanto, gostava de saber se os músicos militares, eles próprios também tinham um uniforme próprio. Isso é tudo verdade, e é verdade que sim, que os músicos militares tinham um uniforme próprio e eram facilmente distinguíveis dos outros militares do corpo. Neste período que estamos a tratar dos uniformes de Condelipe, os músicos têm um uniforme completamente diferente. Eu agora vou inventar, não lhe vou dar nenhum exemplo concreto, mas imagine, se um uniforme tiver casacas azuis, os músicos podem ter casacas amarelas, portanto é completamente diferente. Se tiver calções encarnados, os músicos podem ter calções azuis. Portanto, todo o jogo, toda a paleta de cores no século XVIII, porque nós temos, eu não disse isto, mas no século XVIII o uniforme baseia-se no uniforme nobre civil, ou no traje nobre civil, que é a véstia, a casaca e o calção, e depois a meia e o sapato, e mais tarde a bota. Portanto, neste caso, a cor da véstia, a cor da casaca e a cor do calção eram sempre diferentes, todas elas diferentes do resto do regimento. À medida que vai avançando para o século XIX e depois para o início do século XX, começa a verificar que os músicos não têm um uniforme tão diferente, mas ainda assim é diferente que haver elementos cromáticos. Por exemplo, podem ter um dolman com alamares de uma cor diferente, seja amarelo, seja verde, para dar uma diferença. Podem ter as golas ou os canhões das mangas debruados com um galão de seda ou até mesmo com um galão de ouro semelhante ao dos oficiais. O mestre da música habitualmente tem um uniforme muito semelhante ao dos oficiais, como de resto acontece com o sargento ajudante. E por último tem aquela figura emblemática do tambor-mor, que tem sempre um uniforme de grande aparato, que é tão ridículo quanto no exército português os tambores-mor em Angola usavam barretinas de pele de urso, o que é uma coisa extraordinária. Podemos imaginar que não as usariam durante muito tempo, mas sim, os músicos distinguiam-se completamente e até bem dentro da República continuam a distinguir-se por forma a que haja um grande contraste, não só por levarem o instrumento, mas pelo resto. Em relação às filarmónicas civis, são um exemplo de um enorme debate que houve no século XIX, sobretudo a partir de 1850, porque eles iam de tal forma buscar os uniformes militares que se confundiam com os uniformes militares. E às vezes eram saudados como militares, o que era uma coisa que deixava os militares justamente de cabeça perdida. Obrigada. Muito obrigado. Estava aqui assim com um problema, até porque eu tive que desligar o meu som, mas eu explico porque eu estou a partilhar a mesma sala com a Maria João. A Maria João está aqui assim a 3 metros de mim. Mais alguma inscrição? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma questão. Como o Pedro sabe, eu tenho estudado, de certa forma, também os mapas do Brasil. Há um mapa interessantíssimo que tem uma série de uniformes. Não sei se conhece esse mapa. É um mapa da Capitania de Goiás. Eu até vou partilhar, porque eu acho que vou partilhar um pormenor do mapa. Ora bem,
espero que já estejam a ver, em que tem as várias companhias, não sei se estão a ver, está a ver, Pedro? Sim, perfeitamente. Pronto, tem as várias companhias de cavalaria, de dragões pagos, de pedestres, de infantaria auxiliar, o último é da ordenanças e uma da companhia de pardos. E isto é século XVII, e vemos uma coloração interessantíssima, não é? Entre amarelos, vermelhos, azuis, brancos. Isto, havia alguma, digamos assim, seriam uniformes também importados, modelos importados destes planos de uniformes? Bom, vamos lá ver. Isto é século XVIII, em minha opinião. Sim, Não isto é século XVIII, sim, peço desculpa. É século XVIII. Segunda metade do século XVIII. Vamos lá ver. A moda é poderosa. Se olhar para os dois figurinos da esquerda, o que eles têm, o que aparentam ter, tanto quanto nós podemos dizer, é uma coisa que se tornou moda em Inglaterra e passou a ser um sinónimo de imenso chique, que era dobrar e virar para fora a parte de cima dos canos das botas. Portanto, o que vê, a meu ver, são botas pretas de cano e depois que a parte de cima está virada e virada para baixo e vê o forro. Isto era uma coisa que era universal, todos os exércitos passaram a usar. Portanto, o que eu vejo aqui essencialmente é o tal figurino típico do século XVIII que eu falava, que é a casaca, a veste e o calção, a meia para as tropas a pé, a bota para a cavalaria e depois, no caso das coberturas de cabeça, à direita claramente um tricórnio, embora já com um formato que não é o formato do Conde de Lippe, e na esquerda já são cascos, já são capacetes, porque o próprio Alvará de 1764 diz, enfim, vamos dar chapéus à cavalaria, enquanto não se lhes destina nada de mais, enfim, nada de diferente. Mas nós sabemos de fonte segura, pela iconografia que existe, sobretudo de casas nobres, que em 1800 a cavalaria toda usava cascos, ou quase toda, e portanto isto, digamos, é um prenúncio disso. Estes uniformes de facto têm um colorido e têm aqui um dos soldados, um dos militares é de raça negra, o que é mais próprio do Brasil nesta fase, digo eu, do exército da metrópole, mas não me destoaria ver estes corpos a fardar aqui na metrópole. Portanto, isto é, digamos, é um sinal daquilo que eu penso e tenho verificado, que é, há muita consistência entre a forma de trajar do exército no Brasil e na metrópole portuguesa neste período. São muito parecidos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, temos aqui o João Palmeiro, inscrito. Olá, boa noite a todos. João, muito boa noite. Boa noite a todos. Não é bem uma pergunta, é uma partilha. Para vos dizer que estou aqui com o meu neto José Maria, que tem 20 anos e que é um apaixonado de uniformes e de tudo o que tem a ver com o século XVIII e com o século XIX, das lutas, quase um verdadeiro perito nas questões napoleónicas. Mas agradecer muito esta intervenção do nosso orador, que foi muito importante aqui para nós os dois, porque nós estamos aqui à volta de uma pintura de um antepassado nosso, que foi coronel das forças que lutaram nas lutas liberais em Portugal, e estávamos aqui os dois a apostar se éramos capazes de descobrir de que regimento é que ele tinha pertencido. Portanto, como vê, eu só queria agradecer e partilhar que intervenções como a que tivemos hoje, às vezes, são muito importantes também para as famílias e para as memórias que as famílias podem ter. Muito obrigado. Claro que o Zé Maria fugiu quando me ouviu começar a falar dele, pôs-se a andar daqui antes que eu lhe dissesse que ele também tinha que dizer alguma coisa. Muito obrigado, João, muito obrigado. Não sei se o Pedro quer dizer alguma coisa. Se for do exército regular, chamemos-lhe assim, não deve ser difícil de identificar nesse período. Agora, vamos lá ver, na Guerra Civil o exército regular é miguelista, o exército libertador não é regular. E depois há uma série de corpos muito grande
Eu sempre me incomodou muito as referências que surgiam nos livros, às vezes muito imprecisas. Há um autor que diz, bom, nessa altura havia imensos corpos, mas imensos são quantos? São 10, 20, 30, 100, 200? E eu não elenquei os corpos todos, mas quando escrevi um livro sobre o período de 1834 a 48, dei-me ao trabalho de, em legislação régia, em ordem do exército e nas gazetas todas que pude encontrar, cada vez que encontrava um corpo, tentava incluía o seu nome e tentava determinar a data de criação e de dissolução. E eu identifiquei, sem contar com os voluntários realistas, quase 500 corpos nesse período, 500 corpos militares a combater em Portugal. E, portanto, é difícil às vezes, mais do que parece, nós conseguirmos identificar algumas coisas. Agora, como lhe digo, se for exército, pode não ser tão difícil, e embora, enfim, apesar da vossa amabilidade, as minhas capacidades são mais do que limitadas, mas no que eu puder ajudar, conte comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho aqui agora 2 inscrições. Tenho o João Amaral e tenho o Norberto Bernardes. E vou passar primeiro a palavra ao João Amaral e depois interviria o Norberto Bernardes. João. Muito obrigado, parabenizar o Dr. Pedro pela excelente conferência que suscitou uma curiosidade. Nesse período, de onde vinham, qual era a proveniência dos tecidos para a confecção desses uniformes, e, tendo em vista o local, a origem da produção desses tecidos, como manter, né, efetivamente a uniformidade quanto a esse plantel de cores utilizado pelos vários regimentos. Doutor Pedro, parabéns aí pela apresentação. Essa é uma questão muito interessante. Parte dos tecidos, por estranho que possa parecer, nós estamos a falar de uma altura em que ainda não éramos inundados pelos tecidos ingleses, foi imediatamente antes. E, portanto, a maior parte dos tecidos eram fabricados em Portugal, mesmo as sedas. E, inclusive, neste período, a uniformologia depois tem estes tentáculos. Interessa-me sempre imensa a legislação sobre comerciantes e fabricantes. Porque há, por exemplo, no fim do século XVIII, há um prémio que é instituído pelo rei a quem plantar mais amoreiras. E, obviamente, as amoreiras era para alimentar o bicho da seda e, portanto, para fabricar seda. Da mesma maneira, o linho era fabricado em Portugal e era taxado o linho estrangeiro para defender o linho português. A lã, curiosamente, eu nunca li nada de muito objetivo, mas quero acreditar que a lã era a lã das ovelhas portuguesas, essencialmente neste período. Dito isto, algumas coisas não são assim tão lineares. Por exemplo, eu estou convencido que nós tínhamos muito problema com os galões. A lei pragmática, aliás, tem um pouco a ver com isto e tem uma grande repercussão nos uniformes militares, porque o uso de galão é restringido, apesar de que usava-se e abusava-se dos galões, mas a ideia era restringir esse uso. E até há exemplos muito curiosos, por exemplo, de barretinas, que para poupar o galão, dão-se ao trabalho de ter uma virola de metal cinzelado, quase como se fosse um galão, porque era mais barato ter um indivíduo a cinzelar e a dourar o metal do que propriamente alguém a cozer galão dourado, que se calhar seria de importação. Portanto, havia, digamos, alguma variabilidade. Em relação às cores, tem toda a razão. As cores não deviam ter fixidez nenhuma, e eu estou convencido que se nós pudéssemos olhar hoje para um corpo militar português desse período, iríamos encontrar grandes diferenças de cor. Aliás, mesmo quando isto já é documentado, eu dou-lhe um exemplo, em 1892 a infantaria portuguesa muda de uniformes e a cor dos fundos dos emblemas, das golas, dos canhões e dos vivos passa a ser carmesim, deixa de ser encarnado, passa a ser carmesim. E em 1893 volta a ser encarnado porque há uma ordem do exército que explica que quando sujeito ao sol, aquele pano carmesim ficava com desagradável aspecto, ou seja, perdia completamente a cor. E, portanto, tínhamos ali um corpo malhado em vez de ter um corpo uniformizado. Portanto, se isto era verdade no século XIX, muito mais verdade seria garantidamente no século XVIII. Eu acredito, tem toda a razão, que as cores deviam variar. O que não variariam era numa latitude tal que o encarnado deixasse de ser encarnado ou o amarelo deixasse de ser amarelo, havia de ser mais desmaiado ou menos desmaiado. Mas sim, garantidamente haveria muita variabilidade de cores. E muito obrigado, que é uma pergunta muito interessante.
Muito obrigado, Pedro. Passava então agora a palavra ao Norberto Bernardes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns ao Sr. Professor Doutor Pedro Branco. Depois apresentamos-nos, chamo-me Norberto Bernardes, sou oficial-general da Infantaria Paratista e fui comandante do Regimento de Infantaria número 1 do Regimento Lipe. Depois das suas funções, entendi que nas cerimónias de dia da unidade, tanto a guarda ao quartel, a porta de armas, como a homenagem aos mortos, deveria ser enquadrada, e assim fizemos, um prazo, uma réplica, claro, fizemos réplicas do rebete, né, e da farda. E a farda, que se calhar estará errada, não sei, era casaca e calções azuis, os galões, botões brancos e canhões e gola carmesim. Nas imagens que vi, os calções divergiam da cor da casaca. Será que aquilo que eu implementei estava errado? Muito obrigado, Sr. Professor Doutor. Honestamente, não lhe sei dizer de cor como é que era, mas se me der 30 segundos, aliás, 5 segundos. E já estou de volta. Isto é muito triste quando nós temos que olhar para aquilo que escrevemos porque já não nos lembramos, mas efetivamente é fácil olharmos para isto porque está aqui. O regimento de Lipe tem de facto a casaca e o calção azul e a véstia branca. Neste livro iluminado e calculado. Portanto, penso que é aquilo que o Sr. General determinou e que está bem. Obrigado. Pronto. Já agora, se me permite, e isto é uma nota interessante, o Conde de Lipe trouxe, entre muitas coisas que o Conde de Lipe trouxe ao exército português, ele trouxe de facto o azul escuro, mas não o azul ferrete. Este livro iluminado só refere azul ferrete nos capotes. Nas fardas propriamente, refere-se ao azul escuro, o que tem a ver com os estados, afió, neste caso com o estado alemão de onde provinha o Conde de Lipe, mas que de facto isto depois derivou no azul ferrete, que nós continuamos felizmente a usar estes anos todos depois. Mas para mim, para além do azul ferrete, o Conde de Lipe tem outro aspecto muito notável. Repare, meu general, que sendo este o grande regimento, o regimento mais nobre de todos os regimentos, não tem botões dourados. Introdução. Nós chamamos ainda hoje da infantaria ao primeiro. Exatamente. Mas repare que sendo da infantaria ao primeiro tem botões prateados, não tem botões dourados. E isto porquê? Porque o Conde de Lipe, como alemão, queria que a prata tivesse primazia porque o ouro era a cor do Luís XIV, do Rei Sol. Não é por acaso que as bandeiras prussianas têm a águia a atacar o sol. Não é por acaso que os nossos oficiais generais têm uma estrela prateada e não uma estrela dourada. Não é por acaso que os emblemas dos nossos capacetes eram prateados e não dourados. É porque a cor nobre militar portuguesa é o prateado, não é o dourado. E, portanto, é por isso que o Conde de Lipe tinha este regimento com botões prateados. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor. Eu que agradeço. Já agora permita-me que lhe diga, meu general, que o meu pai fez o monumento ao soldado paraquedista, que está em Tancos. Honra para nós e para o seu pai. A mais para o meu pai. Muito obrigado, Pedro. Não sei se está mais alguém inscrito. Eu já agora sobre isso do prateado e do dourado dou um exemplo interessantíssimo que tem a ver com o uniforme americano. No uniforme americano, o símbolo do alferes, o second lieutenant, e do tenente, first lieutenant, é exatamente assim. O posto abaixo, o alferes, é dourado e o tenente, que é o posto acima, é prateado. A mesma coisa para o major e o tenente-coronel. O major e o tenente-coronel é uma folha dourada para o major e prateada para o tenente-coronel. Portanto, ainda hoje, essa influência se sente, inclusive, noutros exércitos. Eu já agora colocava uma questão que tem a ver, e isso faz um bocado de confusão, grande parte destes uniformes são uniformes de parada. São uniformes principalmente com as cores claras, quando se está em campanha, é muito difícil manter umas calças brancas lavadas ou pelo menos relativamente limpas. Faz-me lembrar, por exemplo, na Guerra Peninsular, onde houve várias batalhas sangrentas e que, por exemplo, na Batalha do Bussaco,
os franceses resolveram, loucos, subir toda aquela rampa enorme e tiveram que atravessar campos de silvas, que eles não conheciam bem as silvas portuguesas, e há registros que chegaram completamente rotos e ensanguentados ao topo do Bussaco. E grande parte deles trazia calças brancas. Como é que era possível manter estes uniformes de parada em campanha? Em boa verdade, não era. Os uniformes deterioravam-se muito e em campanha duravam pouco. Esta ideia de que os uniformes, enfim, eram quase imutáveis, era uma ideia que não colhe depois na realidade. O branco, em princípio, duas coisas há a dizer. Três, em boa verdade. Como sabe, o branco essencialmente era um uso para o que se chamava a estação calmosa, que era, grosso modo, o verão. Mas o branco não seria propriamente branco. Por exemplo, o linho teria uma cor um pouco amarelada, ou se calhar algumas cores, algumas lãs seriam mais pardacentas. Portanto, nem sempre seria um branco puro e, portanto, não sendo um branco puro, se calhar a sujidade não seria tão desagradável de ver. Mas, sobretudo, o que acontece é que se deviam sujar e rasgar desgraçadamente. Inclusive, há relatos de soldados que caiavam as calças para elas ficarem brancas. Ora, se eles as caiavam é porque, de facto, tinham alguma razão para o fazer, é que elas já não deviam estar nada brancas. Portanto, isto era uma coisa essencialmente de aparato que funcionava mal em combate, mas a verdade é que até 1806, inclusive, e em boa verdade, até durante a Guerra Civil e em certa medida ainda em 1834, o grande uniforme é o uniforme com que se combate. O pequeno uniforme é para faxina, é para exercício, é para outra coisa qualquer, mas combate-se de grande uniforme. E, portanto, havia, digamos, enfim, os militares não perderam, obviamente, a sua nobreza, mas havia, digamos, este quase desprezo pelo perigo, ou esta consagração da sua ocupação, indo para a guerra e muitas vezes para a morte ou para o ferimento em grande uniforme. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente palestra que nos veio aqui trazer e por todos estes conhecimentos. Acho que se estou a passar o pensamento de todos aqueles que tivemos 40 pessoas de um lado e do outro do oceano perfeitamente maravilhados com esta história dos uniformes. Muitos parabéns pela excelente apresentação. Eu depois vou partilhar também as parabenizações que vão aparecendo no chat, porque é sempre bom também saber disso. Isto vai ser gravado e vai ficar no YouTube e vai garantidamente ter muitas visualizações, porque realmente foi uma lição magistral sobre uniformologia. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. E muito obrigado por ter aceito o convite e está sempre, digamos, o convite está sempre feito para nos acompanhar nestas tertúlias no futuro e quem sabe voltar aqui assim a trazer outro tema tão interessante. Obrigado. Muito obrigado, eu. Bom, estamos a chegar ao fim, cabe-me a mim apresentar. Peço imensa desculpa de alguma coisa que tenha corrido menos bem hoje. Não tive aqui assim o apoio do César. Isto, trabalhar apenas a uma mão é sempre mais complicado. Cabe-me a mim apresentar a próxima tertúlia que volta a ser feita a partir do Brasil e é no dia 11 de março. O tema da tertúlia vai ser o Banco de Dados das Fortalezas.org como ferramenta internacional de documentação, gestão e difusão do património cultural de origem militar. E vamos falar sobre exatamente essa extraordinária base de dados, em Portugal, Banco de Dados no Brasil, que é o Fortalezas.org, que é uma plataforma digital que foi desenvolvida a partir de 1999 e lançada na internet em 2008, durante o Congresso Internacional de Fortificações em Faro, aqui em Portugal, e desde então mantida na coordenadoria das fortalezas da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem nos vai apresentar é o Roberto Tonera, que é brasileiro, natural de Santa Catarina, Florianópolis, e que se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estejam atentos, nós enviaremos o convite dentro de mais ou menos uma semana
dando detalhes quer sobre a tertúlia, o tema e o currículo vitae do Roberto Tonera. Muito obrigado pela vossa presença. Vemo-nos todos daqui a 15 dias. Muito obrigado a todos. Pronto. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Parabéns, boa noite a todos.